acreditar, mas talvez eu acho que a gente está olhando para o lugar errado. Eu acho que o caminho do Brasil era olhar para uma coisa mais equilibrada, olhar para o centro, olhar para o meio termo, aquilo onde dá para a gente conversar e aí olhar para os problemas reais. Tá? Olhar para a aprovação de reformas, a gente precisa aprovar a reforma. Uma coisa que eu falo bastante, até falando, eu sou advogado, pós-graduado de Direito Público na PUC, faço mestrado na GV, mas também faço parte do Renova BR, onde eu vi muitas coisas a respeito de política, aprendi dados e evidências a respeito de tudo. É isso que a gente tem que pautar, dados e evidências. E lá no Renova BR, a gente aprendeu realmente essa questão do diálogo e ver a questão do meio termo. Eu me perdi no que eu estava falando antes. Memória Eu lembrei do episódio do... Não sei se você assistiu, South Park. South Park, muito bom. Brabo, né? Aí eu lembro que tem um episódio que o Stan, filho do Marshall, ele tem que votar. Não sei se você já viu isso aí. E a votação, acho que fica... Olha que lindo, né? A votação, ele fica... Eu sei que é entre um babaca inútil, o presidenciável lá, e acho que é pedaço de merda, não lembro o nome do outro. E aí você olha pra política e fala... Eu voto nesse cara, que já foi condenado e tudo mais, nesse aqui, isso aqui, aquilo outro. E aí você olha só a terceira via que tem o Moro. Sim. E sem, sei lá... Na minha opinião, não é a terceira via, na verdade, mas tudo bem. Não é a terceira via? A terceira via seria o quê pra você? Você falou muito desse meio termo. Uma vez o Kim disse que nós estávamos em... muita guerra entre a direita e a esquerda, que é o efeito mola, né? Que depois que explodiria, depois voltaria para o centro. O seu centro seria o quê? Essa conversa de diálogo entre a direita e a esquerda? O centro, na verdade, são pessoas verdadeiramente políticas que constroem uma carreira sólida com base em princípios democráticos e realmente aparecem como uma oportunidade de centro, seja centro-direita, centro-esquerda. Começar com o centro porque significa que dialoga com os dois lados. O centro não está muito manchado pelo que vendia Bolsonaro? Não, mas a gente tem uma diferença que é importante as pessoas saberem. Existe o centro e existe o centrão. As pessoas precisam compreender essa diferença. O centro é uma questão mais ideológica, que é o quê? Através de uma questão que eu chamo de ecletismo político, você faz a justa posição, coloca no mesmo nível teses diferentes argumentos. Colocando elas no mesmo nível, sem um antolho que o cavalo anda assim, que te deixa cego para olhar apenas uma coisa, você consegue analisar e tomar, através de uma visão multifacetada, a melhor escolha. Então, por exemplo, a questão da liberação da cannabis medicinal. Tem muita gente que vota contra simplesmente por ser maconha. Só que a cannabis medicinal salva e atenua a dor e sofrimento de milhares e milhares de pessoas. Milhões, para não dizer. Como é que você vai ser contra algo que atenua o sofrimento do próximo? Tem muita gente que é contra, simplesmente por ser contra esse ponto. Então, ainda que uma pessoa seja, vamos supor, mais conservadora, se ela votar a favor, ela está tendo bom senso, então está se equilibrando para um lado. Aí, uma questão de IPVA, por exemplo, que eu falei inclusive nas últimas lives. O valor do carro subiu muito de um ano para o outro. Teve um boom lá, foi muito maior, inclusive, que a inflação. Os valores foram lá na lua. E aí, o que acontece? IPVA também vai junto. O que o Romeu Zema fez em Minas Gerais? Congelou esse valor. Então, as pessoas não tiveram que pagar esse acréscimo tão grande no momento do IPVA. Até porque você vender um carro, você vai comprar outro, enfim, vai continuar na mesma lógica ali. Mas, então, essa medida, por um cara que se diz liberal, em tese de congelamento de preço, etc., é uma medida em tese mais à esquerda, vamos dizer assim. Direita e esquerda são termos bem triviais, mas, enfim... isso acaba sendo uma questão de bom senso, que eu chamaria. Então, essa visão multifacetada, isso compõe a questão central, tá? O centro. Agora tem o centrão, que é uma questão mais... Tem uma questão feia de falar. Sujeira. Não, fisiológico. Por quê? Eu lembro de centrão, eu lembro de sujeira, não sei por quê. Cara, vamos supor, você, sei lá, hoje você... entra um presidente de direita, é o Bolsonaro. O cara do centrão, ele não vai ser muito centrão, ele vai ser direita, ele vai ser o cara que vai voltar tudo com o governo. É o cara que vai conversar absolutamente com tudo, não sei o quê. Vamos supor que saia o Bolsonaro entre o Lula, esse cara vai virar à esquerda. Por quê? Porque ele acredita, porque é o que ele realmente acha que é o melhor para ele votar naquele momento? Não. É para ele ficar lá no mandato dele, conseguir manter o grupo político dele no poder e ficar do lado do presidente que está. Porque tem a questão de alto clero, baixo clero, não sei se você já ouviu falar isso. Quem está no alto clero lá em Brasília, quem manda e fica nos melhores posicionamentos, é sempre quem está do lado do governo. Então as pessoas acabam ficando... Essa é a diferença do centrão, sacou? E aí esse centro, que é chamado também de centro democrático, né, para afastar o nome do centrão, acabou ficando muito pejorativo. As pessoas linkam. Pô, você fala de centro, o cara te condena e não sabe nem por quê. Ei, centrão, hein? Você, né? Aí eu falo da questão muito... Fica o médio bravo. Eu falo muito da questão aí do novo centro. Então, que é um pessoal mais equilibrado, de novas gerações, que está vindo para mudar a política, que topa dialogar, sabe coexistir com ideias diferentes, que é o que está faltando muito hoje no Brasil, e acima de tudo são capacitadas. A pessoa não é política simplesmente para ali estar lá se servindo.